Salve torcida, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal do Futebol. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí deste grande duelo, um jogo que está se tornando um dos mais importantes aí do futebol brasileiro, principalmente na última temporada. Claro, estou falando de Palmeiras e Botafogo, um dos jogos mais aguardados aí da Série A do Brasileirão. Vou trazer um vídeo completinho aqui para vocês, as prováveis escalações, como chegam as duas equipes para este duelo. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, rumo aos 1000 inscritos. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom pessoal, no último vídeo eu havia falado a respeito do Brasileirão dos Clássicos. Sim, nesta temporada nós vamos ter aí o Brasileirão dos Clássicos, já que aumentou o número de clássicos para essa edição de 2025. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na janelinha no final do vídeo, você clica lá e assista, tá muito interessante e é bom a gente ficar muito de olho neste campeonato brasileiro, né? Olhar com mais carinho, com ainda mais atenção, porque nesta temporada, essa edição de Brasileirão promete ser a mais equilibrada de todos os tempos. Como se já nas últimas não fossem equilibradas, né? Mas nessa temporada, por conta do número maior de clássicos, então tem tudo aí para ser um baita de um Brasileirão. Então se você não viu o último vídeo, vou deixar aqui na janelinha, você clica lá e assista depois, tá bom? Palmeiras e Botafogo jogam neste domingo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre o atual campeão e o atual vice-campeão, já que essas duas equipes aí na temporada passada brigaram até as últimas rodadas pelo título do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para começar às 4 horas da tarde no Allianz Parque. No seu último jogo, a equipe do Palmeiras encarou o Corinthians pela decisão do Campeonato Paulista, jogando no Allianz Parque, e o jogo terminou empatado em 0-0. Como no jogo de ida o Corinthians havia vencido por 1-0, o Corinthians foi campeão do Paulistão. Já o Botafogo, no seu último jogo, encarou o Racing da Argentina pela Recopa Sul-Americana, jogando no Newton Santos, e o Botafogo perdeu para o Racing pelo placar de 2-0 e ficou com o vice da Recopa Sul-Americana. O histórico deste grande jogo, ao todo, são 107 jogos entre Palmeiras e Botafogo, com 40 vitórias do Palmeiras, 33 vitórias do Botafogo, além de 34 empates. O último duelo entre as duas equipes foi no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogando no Allianz Parque, e o Botafogo venceu pelo placar de 3-1. As escalações das duas equipes, as prováveis escalações das duas equipes, começando evidentemente pelo dono da casa, a equipe do Palmeiras, que deve ir a campo com o melhor que tem, né? Com o melhor à disposição. O Palmeiras, que, como eu falei, perdeu o título para o Corinthians na última quinta-feira, o título do Paulistão, e precisa aí juntar os cacos rapidamente para focar nos próximos torneios, né? Com destaque aí, claro, para a Libertadores e para o Mundial de Clubes, e evidentemente que o Palmeiras também vai entrar com tudo aí, com força máxima, para tentar conquistar novamente este Campeonato Brasileiro. A provável escalação do Palmeiras tem o Everton no gol, Mike, Murilo, Michael e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Rafael Veiga, na frente Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Repetida a provável escalação da equipe do Palmeiras, tem o Everton no gol, Mike, Murilo, Michael e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Rafael Veiga, na frente Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. O técnico é o Abel Ferreira.
Já o Botafogo, a provável escalação da equipe do atual campeão brasileiro e da Libertadores, que não teve um início de ano nada animador, enfim, apresentou aí o seu técnico, que é o Renato Paiva, mas o Botafogo teve aí um início de temporada bastante turbulenta. Já já a gente fala mais a respeito disso. A provável escalação do Botafogo tem John no gol, Vitinho, Alexander Barbosa, Bastos e Alex Telles, Gregory, Patrick de Paula e Marlon Freitas. Na frente, Arthur, Santi Rodrigues e Igor Jesus. Repetindo a provável escalação da equipe do Botafogo, tem John no gol, Vitinho, Alexander Barbosa, Bastos e Alex Telles, Gregory, Patrick de Paula e Marlon Freitas. Na frente, Arthur, Santi Rodrigues e Igor Jesus. O técnico é o Renato Paiva. A arbitragem para esse grande jogo vai ficar por conta do senhor Ramon Abate Abel. Os assistentes são Guilherme Dias Camilo e Thiago Americano Labis. E no VAR vai ficar por conta do senhor Wagner Hillway. A transmissão deste grande jogo vai ficar por conta da Rede Globo em TV aberta e no Premiere no Pay-Per-View. E como chegam Palmeiras e Botafogo para esse grande jogo, né? Como chegam aí as duas equipes, como é o atual momento dos dois times, começando pelo Palmeiras, que não teve uma primeira metade aí do ano nada boa. No Campeonato Paulista, o Palmeiras se classificou para o mata-mata no último jogo, né? Contou ali com o tropeço da Ponte Preta para se classificar em segundo no seu grupo. Nas quartas de final passou sem sustos. Já contra o São Paulo teve ali um pênalti muito polêmico a seu favor, que a própria federação reconheceu que não foi pênalti, né? Aquele pênalti do Arboleda em cima do Vitor Roque, que a arbitragem deu, não checou o VAR também nem sequer se manifestou, e com um pênalti muito polêmico, o Palmeiras se classificou, venceu o clássico e se classificou para a final. Já na final, perdeu em casa para o Corinthians e no jogo de volta não fez um bom jogo, teve um pênalti a seu favor no segundo tempo com o Rafael Veiga, que foi desperdiçado, o goleiro conseguiu fazer uma grande defesa, teve um jogador a mais ali no restante do segundo tempo, mas mesmo com um jogador a mais, o Palmeiras não conseguiu furar a defesa do Corinthians e ficou com o vice do Paulistão. O Palmeiras, que sempre é muito favorito em todas as competições que ele disputa, mas no Campeonato Paulista ali deu várias escorregadas, protestos ali dos torcedores e, claro, né, o investimento no elenco foi muito grande. Se na temporada passada a torcida cobrava reforços, nessa temporada a torcida, pelo menos nesse ponto, não tem do que reclamar, já que o Palmeiras aí investiu milhões de reais e com destaque aí pro Vitor Roque, jogador do Barcelona que estava emprestado pro Real Betis, e o Palmeiras foi lá e desembolsou mais de 100 milhões de reais para trazer aí o garoto. Então o Palmeiras tem um mega elenco e o Abel Ferreira precisa fazer esse time jogar se quiser, claro, ser campeão de alguma coisa nessa temporada de 2025. Se pro lado do Palmeiras as coisas não foram tão boas, pelo menos nesse início de temporada, no Botafogo as coisas foram muito piores. Isso porque depois da temporada mágica de 2024, né, com o Botafogo ganhando a dobradinha Campeonato Brasileiro e a inédita Copa Libertadores, é o Botafogo que foi
ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de maneira justíssima, mas teve ali a briga com o Arthur Jorge, né, na final ali da temporada, para renovar o contrato dele. Ele queria mais dinheiro, aí já entrou a Arábia Saudita, levou o técnico embora. O Botafogo teve ali algumas percas também no seu elenco e começou a temporada de 2025 sem técnico, né? Começou ali com um técnico interino. Nesses primeiros meses de 2025, o Botafogo teve duas decisões, né? Teve a Supercopa do Brasil, perdeu para o Flamengo, e teve a Recopa Sul-Americana, que perdeu para o Racing, mas para o John Textor isso não valia de nada, né? Para ele, esses dois títulos, somado à atuação péssima, ridícula, a campanha pífia do Botafogo no Campeonato Carioca, o Botafogo que nem sequer se classificou para o mata-mata, mas de acordo com o John Textor, isso é apenas a pré-temporada. Para ele a temporada ainda não tinha começado, então ele não estava nem aí, ele não estava com nenhuma preocupação, porque o Botafogo perdeu ali 2 títulos que poderia conquistar e simplesmente não conseguiu, e também teve atuação péssima no estadual, mas para ele a temporada ainda não tinha começado. Levou tempo até que conseguiu aí trazer o Renato Paiva como o seu novo treinador, né? A torcida espera que o Botafogo repita a atuação que fez no ano passado, né? A pressão é sempre gigantesca quando um clube faz uma baita temporada. A próxima será ainda mais complicada, a pressão será enorme. No caso do Botafogo, que conquistou o Brasileirão depois de muito tempo e conquistou a inédita Libertadores, a torcida vai querer que o time repita essas atuações, vai querer ver o time chegando numa final aí de Libertadores, brigando pelo título brasileiro, e no meio disso tudo ainda tem o Super Mundial de Clubes para disputar no meio do ano. Então o Botafogo aí terá 3 títulos importantíssimos para disputar, além, claro, da Copa do Brasil, né, que é outro título que o Botafogo não tem. Então vai ser uma temporada de muita pressão para o lado da equipe carioca, e claro que a torcida vai cobrar e vai esperar que o time apresente um bom futebol, que apresente o mesmo futebol que foi apresentado no ano passado. Pressão para o lado do Botafogo, pressão para o lado do Palmeiras, o atual vice-campeão, né? O atual campeão contra o atual vice-campeão. Atual campeão Botafogo, atual vice-campeão equipe do Palmeiras, tem tudo para ser um grande jogo. Essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião, torcedor. Para você, qual é o seu palpite para esse grande jogo? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal do futebol. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!